Vamos agora ao vivo, direto com o Neto Mota, que está em outro ponto nesse exato momento, porque falando sobre o acidente que causou aquelas duas mortes na Avenida Fernandes Lima no último dia 23 de julho. A Polícia Civil divulgou que o motorista deve responder por homicídios dolosos, quando se assume o risco de matar e também de lesão corporal grave. Para explicar melhor, inclusive, esses termos técnicos usados pela polícia, o repórter Neto Mota vai conversar com um advogado criminalista nesse exato momento ao vivo. Neto Mota, muito bom tê-lo aqui conosco no nosso Fenômeno Fica Alerta, para também trazer informações importantes sobre esse caso tão emblemático e tão triste que aconteceu na semana passada. Neto Mota, é você, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Fique alerta aqui junto com a gente. Pois é, como você bem disse, a Delegacia de Acidentes de Trânsito já concluiu o inquérito, encaminhou à Justiça e o motorista que causou aquele acidente na Avenida Fernandes Lima vai responder por homicídios dolosos, porque são dois, e também lesão corporal grave. Mas o que significam esses termos? Eu estou aqui ao lado do professor Fernando Guerra, que vai nos explicar. Professor, boa tarde. Quais são os detalhes para a gente entender melhor, nós que não somos do direito, o que são esses termos? Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara, Wilson Júnior. Olha, é importante, né, e é muito importante que a sociedade saiba dessas definições, até para que se faça justiça e não se faça o que se chama de justiçamento. No direito existe toda uma técnica, inclusive científica, para evitar a confusão de casos, né, e o injustiçamento. Então, um ilícito, ele precisa ser caracterizado por requisitos que a própria lei estabelece. E, dentre eles, ela caracteriza se é doloso ou se é culposo. Tá? Então, o que seria um fato ilícito doloso? Doloso é aquele em que o indivíduo tem consciência e vontade, elemento volitivo. Ele sabe que é ilícito, mas mesmo assim ele quer praticar aquele ato. O homicídio, ele diz, eu quero e eu vou lá praticar o ato e executar. Já o culposo, ele não quer praticar o resultado, mas por algum dos fatores de dever de cuidado, negligência, imperícia ou imprudência, ele vem a cometer esse ilícito, que precisa ser apurado, para ao final se dizer se efetivamente ele deve ser responsabilizado e de que forma, dentro de uma gradação legal, ele deve ser responsabilizado. Qual é o ponto importante numa situação dessa que o clamor social eclode? É saber que justiça é buscar a paz social. E o que é a paz social? A paz social é aplicar corretamente as disposições legais para ter o equilíbrio dentro de um sistema de justiça criminal. Pois nem tudo o que a sociedade moralmente repreende deve ser encarado, né, daquela forma que a sociedade quer. Afinal, como dizia o grande Rui Barbosa, um sistema de justiça democrático, ele tem que prezar pela justiça. E o que é justiça? Justiça é seguir os termos da lei, by the law of the land, by due process of law. Os termos da lei e o devido processo legal. Professor, em relação à lesão corporal, tem diferentes tipos também deste crime? Tem. O código, né, ele estabelece a gradação das lesões. Lesão corporal leve, grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Então vai depender da análise, né, de todos os elementos para, em determinadas situações, se identificar se houve uma ou outra ou se houve um tipo diferente daquele. Então, o Código estabelece isso e deve-se seguir a legalidade. Até porque, se foge dessa legalidade, o cidadão, quando não tem a informação qualificada, ele age pelo senso comum, ele está incorrendo em equívocos que pode até mesmo colocar ele numa posição de uma situação de contrariedade à lei. E é isso que a gente não quer. A gente quer que a sociedade cada dia mais se qualifique, embora os resultados, né, possam chocar, mas a gente tem que seguir uma lei. Pois se não segui-la, a gente incorre na possibilidade de arbitrariedades, o que não é bom para ninguém, nem para a sociedade, nem para as partes envolvidas. E numa situação dessa, a gente tem que clamar, né, por uma aplicação justa, nem mais nem menos.
Doutor Fernando Professor, Guerra. o Wilson Júnior tem uma Isso. pergunta lá no estúdio. Wilson. Pois não, Wilson. Muito obrigado, Neto. Doutor Fernando Guerra, primeiro eu agradeço a sua disponibilidade, suas explicações bastante didáticas e explicativas para todos nós que não somos operadores do direito, mas é muito importante. E a gente tem essas dúvidas que estão pairando. Por exemplo, por que não duplo homicídio e apenas o dolosos, né? No caso, ele foi indiciado como crime dolosos por duas pessoas que acabaram morrendo e não por duplo homicídio. Qual é a diferença dessas duas situações, doutor Fernando? Posso adentrar a mérito, né, de particularidades de casos. Eu, na condição de professor, o que me habilita é falar de forma geral do contexto técnico, né, das aplicações do direito. Então, assim, ele é doloso quando se caracteriza uma intenção, vontade, consciência, o resultado é querido. Ele é culposo quando está naquelas etapas de negligência, imperícia e imprudência. Agora, ele pode ser duplamente doloso, um fato pode ser duplamente qualificado, doloso duplamente qualificado, quando existe mais de uma circunstância que o legislador estabeleceu e que o julgador, na hora de verificar, entenda que está caracterizado. Agora, isso tudo demanda, né, um processo legal de apuração pelas instituições competentes e que não se prejulgue antes que a justiça estabeleça, né, o que devidamente deve ser aplicado. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao vivo no Fique Alerta e nós, o jornalismo da TV Pajuçara, vamos continuar acompanhando o caso. Wilson, volto para você.